Nessa aula, a gente vai entender como organizar a sua rotina de forma que consiga conciliar a vida pessoal com o teu negócio. Os insights que eu vou estar passando aqui, você vai ir introduzindo numa metodologia que você vai usar para o teu dia a dia para ter cada vez mais e mais organização e alcançar os teus objetivos. É essencial a gente compreender a distinção entre ser eficiente e ser eficaz. A eficiência, ela está muito associada à realização de uma tarefa de forma correta, quando a gente faz algo corretamente, enquanto que ser eficaz é quando envolve fazer o que é correto para alcançar um objetivo. Não é suficiente apenas realizar as atividades de maneira correta, apenas fazer tudo certinho, mas escolher as atividades que te aproximam de conquistar os teus objetivos. Então, não adianta fazer as melhores atividades de forma tudo certinho, 100%, se elas não têm a ver com o que tu quer alcançar. Mesmo quando tu tenta equilibrar muitas responsabilidades, é natural que em certos momentos algumas delas vão te demandar mais atenção do que outras. E nessas situações é muito importante você intervir, solucionar os problemas e seguir em frente. É importante vocês lembrarem que a perfeição e a produtividade, elas são inatingíveis, tá? Tu nunca vai estar 100% perfeito com o teu trabalho, tu nunca vai estar 100% produtivo. Então, sempre vai ter circunstâncias externas, muitas vezes, que fogem do nosso controle, que a gente nem consegue controlar. Então, o objetivo não é a busca por ser perfeito, tá? Pela perfeição absoluta, mas sim a busca por ter um equilíbrio. E quando tu consegue integrar essa coerência com a liderança na sua vida, a gente se torna mais capaz de alcançar nossos objetivos. Ao mesmo tempo que a gente mantém a compreensão das nossas próprias limitações, porque cada um tem as suas limitações e essa é a chave para você conseguir conquistar os seus sonhos e ter uma eficácia verdadeira que seja duradoura, né? Que não seja algo de momento e que daqui a pouco você não vai mais estar nesse mesmo ritmo. Então, tem que ser algo consistente. E ter uma rotina é quando você consegue estabelecer uma harmonia entre a integridade de tudo que você está fazendo. Então, você vai equilibrar suas responsabilidades, principalmente mulher, né? A responsabilidade como mãe, como esposa, como empresária, como executiva, inúmeras funções que a gente assume, né? E mesmo ser mulher, porque também demanda muito tempo. Você precisa ir no salão, você precisa arrumar o cabelo, você precisa fazer procedimentos, estética, então tudo isso demanda muito tempo e por isso você precisa se organizar. Essa coerência tem que se estender pela prioridade, pelos seus planos, seus desejos e pela disciplina diária. Você tem que ter uma disciplina para conseguir atingir tudo que você quiser. Então, é importante você determinar quais são os seus objetivos diários na tua rotina e em cada área de atuação da tua vida. Desde o pessoal, desde o profissional, desde o familiar, tudo tem que estar determinado para você ter uma clareza do que deve ser feito, quando deve ser feito, e isso ajuda também a antecipar as coisas e não viver com aquela sensação de estar sempre apagando incêndio, sempre correndo atrás do tempo, sempre atrasada, sempre com inúmeras coisas por fazer. Você precisa registrar de uma forma que isso possa se materializar. Por isso que eu criei este calendário, né? Esse planner online, onde vocês vão conseguir organizar todas as áreas da sua vida de uma maneira que vai te fazer ficar mais confortável com todas as tarefas que você tem para colocar em dia. Então, ali tu consegue ter uma visualização, consegue se organizar cada dia com o seu compromisso, quando que vai ser, e não fica tudo na sua cabeça. Vocês precisam ter noção de que quando a gente tem muita coisa na cabeça, a sensação de estar esgotada, de estar sempre muito ocupada, se torna muito grande, tá? Então, tu poder tirar isso da mente, colocar nessa planilha, colocar nesse aplicativo
vai começar a te trazer mais alívio e mais clareza. Então, você sabe que tem muitas coisas para fazer, mas você sabe que aquela atividade você não precisa fazer hoje porque ela é para determinado dia. E isso ajuda bastante nesse processo, até mesmo de cobrança pessoal. Vão anotando já quais são os compromissos que vocês têm, né? Tendo essa base de dados que vocês vão começar a alimentar dentro do Planner online. Eu quero que vocês se lembrem também de se colocar como projeto prioritário, porque todos os outros dependem de ti, né? Principalmente eu falo bastante para quem é mulher, que é a maioria do público que eu interajo, que me segue e que acompanha meus conteúdos, e eu sei o quanto as outras pessoas dependem de nós. Então você tem que ser uma prioridade. Se você não estiver bem, todo o seu círculo, todo o teu ambiente também vai estar sofrendo. Então, começa a separar um momento só de lazer para ti, um momento para praticar uma atividade física, um momento para fazer alguma terapia, um momento para cuidar da beleza, que isso faz um bem enorme para nossa autoestima. E a rotina, ela não deve ser considerada como uma prisão, mas sim te fazer gerar um sentimento de liberdade. Quanto mais você puder criar marcos para sua rotina, melhor vai ser a organização da tua produtividade. Então, essa organização toda vai te deixar muito mais produtiva e, consequentemente, realizando muito mais. Depois que a gente sabe o que tem que fazer, outra chave principal é definir o nosso horário de produção. Qual o momento que você consegue focar no teu trabalho e sente que é o momento que tu é mais ativa? Todos nós temos. Começa a observar qual o horário do dia que parece que a pilha recarrega e tu começa a ficar muito mais ativa. Esse é o melhor horário que você tem para trabalhar dentro das possibilidades da tua rotina. Então começa a mapear a tua vida, tá? É importante você reconhecer que em algum momento vai enfrentar desafio, vai ter tentações que podem levar a gente a dar desculpa por não cumprir alguma coisa, né? Marcou lá que hoje é na academia, não foi porque acordou com preguiça, então sempre vai acontecer esse tipo de empecilhos aí no dia a dia. E é fundamental a gente lembrar que essas desculpas muitas vezes são obstáculos que a gente mesmo impõe, que nos impede de atingir o nosso potencial. Então, começa a lembrar, cada vez que você tentar fugir do teu planner, se isso não é somente uma desculpa que você mesma está inventando para ti. E uma das desculpas mais comuns que a gente tem para nós mesmos é a falta de tempo. Muitas vezes a gente fala para nós mesmos que não tem tempo suficiente para fazer as nossas coisas, mas o importante é lembrar que o tempo é um recurso finito e precioso demais, que a gente precisa saber gerenciar de uma maneira muito eficaz. Então, a gente deve sempre nos perguntar se estamos realmente otimizando o nosso tempo ou se a gente está perdendo tempo com atividades que não são assim tão importantes. Muitas vezes a gente se torna uma pessoa muito ocupada, mas não produtiva, né? Ocupada com atividades que talvez não precisavam ser feitas agora, mas que você, por estar tudo na tua cabeça, pensou, e agora tenho uma hora livre, o que que eu vou fazer? Ah, lembrei tal coisa. É isso. E na classificação de prioridades, talvez isso era uma das atividades menos importantes desse momento. Por isso, começa a pensar e no momento de classificar suas atividades, coloca por ordem de prioridade para saber o que que deve ser feito primeiro. E aproveitar esses momentos de alta produtividade para realizar sempre o que é mais importante primeiro. Outra desculpa que a gente costuma dar é a falta de motivação. Essa a gente sempre fica esperando o momento que você vai ser a pessoa mais motivada para fazer alguma coisa. Todo mundo espera por esse dia e ele nunca chega. Às vezes a gente fala para nós mesmos que a gente não está motivado o suficiente para conseguir alcançar nossos objetivos. E nesse caso é muito importante entender que a motivação ela nem sempre surge do nada, espontaneamente. Às vezes a gente precisa criar nossas próprias fontes de motivação, criar os caminhos para chegar na nossa motivação, para ver as coisas se realizando, porque aí sim a motivação vai acontecer. Então começa a definir tuas metas, começa a visualizar os benefícios que tu vai alcançar
Quando atingir essas metas, começa a ter isso claro na tua mente. A principal motivação que tu tem que ter é essa. E também não tenha medo do fracasso. Muitas pessoas temem não ser bem-sucedida nos seus esforços e acabam evitando, né? Eu acho que não vai dar certo, tenho medo de fracassar, então eu não vou nem tentar. Dessa forma, é fundamental a gente entender que o fracasso ele é uma parte natural do processo. Tem vezes que você vai acertar, tem vezes que você vai errar. E quando você erra, é uma forma de você aprender e se tornar ainda melhor. Então, a gente deve abraçar esse fracasso como uma oportunidade de crescimento, de poder melhorar, de poder evoluir, de alcançar os nossos objetivos, que muitas vezes a gente precisava abrir mão de algumas distrações e atividades que não contribuem para esse processo. Isso pode incluir também reduzir o tempo com as redes sociais, que é o grande vilão hoje de todos os empreendedores, né? Principalmente quem trabalha no meio digital, vai lá para postar um conteúdo, vai lá para publicar alguma coisa, interagir com seus seguidores e quando vê já passou uma hora e nem começou a fazer o que tinha que ter feito, porque a rede social ela nos distrai demais. Então, cuida com isso, tá? Assistir televisão, eu sei que é bom, a gente precisa ter momentos de lazer, momentos que tu vai largar tudo e, hoje eu vou olhar uma série do Netflix. Mas e se tu não tá fazendo isso demais, todas as noites não precisa, né? Quem sabe dar uma equilibrada aí nesse tipo de atividade e conseguir usar esse tempo de uma maneira mais eficaz. E é importante saber quais atividades que estão consumindo esse teu tempo. Qual energia que tu tá colocando e aonde tu tá colocando a tua energia, né? Para eliminar aquilo que não precisa ser feito com tanta frequência, como assistir uma série, por exemplo. Eu sei que é muito bom, eu também gosto, eu adoro assistir série, mas eu não coloco isso como uma prioridade, tá? Eu coloco isso como muitas vezes como um benefício, como um agrado para mim mesma. Trabalhei bastante essa semana. Vou agora descansar e vou tirar um tempo para mim e ver uma série ou fazer algo diferente. Então, começa a pensar e equilibrar esse tipo de atividade, tá? Como eu falei, isso não quer dizer que tu não pode ter momentos de lazer. É só questão de organizar, né? Os momentos de lazer com a família, com os filhos, em casal, ou até mesmo sozinha, para uma boa produtividade e para a saúde mental, ele é fundamental. Por isso, tudo tem que ter uma questão de equilíbrio. E, por exemplo, se você encerra o teu trabalho às 18, né? Trabalha CLT, até o final do dia, 18 horas, tu encerra o teu trabalho. O que você faz desse horário em diante que te impede de estudar um assunto de interesse ou fazer uma atividade física? Se a resposta que você me der for eu assisto TikTok até a hora de dormir, aí a gente tem um problema, né? Não é assim que tem que ser. Por isso eu tô falando aqui muito do equilíbrio, né? Momentos que nos fazem perder o foco pode variar de uma pessoa para outra, né? Ou, eu chego do trabalho, largo tudo e vou olhar minha série porque eu mereço, trabalhei o dia todo, mas aí reclama que tu tá sempre no mesmo lugar, que não evolui. Então, esses momentos que fazem a gente perder o foco pode variar muito, tá? É de pessoa para pessoa, de rotina para rotina, mas é muito comum a gente ser distraído por preocupações constantes, multitarefa excessiva, falta da disciplina. E para evitar esses momentos que causam essas distrações, a gente pode incorporar algumas práticas e algumas técnicas como o gerenciamento do tempo na nossa rotina. Isso vai te ajudar a manter o foco quando você tem um objetivo importante, uma tarefa mais importante. E também tem que reconhecer que a família desempenha um papel significativo na nossa vida e na nossa rotina. Quando os teus filhos estão mais cheios de energia ou exigindo uma atenção maior de ti, vai se tornar muito estressante, tu não vai conseguir. Então, tu vai fazer de conta que tá cuidando dos teus filhos, tu vai fazer de conta que tá trabalhando, e na verdade tu não tá fazendo nada. Tu tá só fazendo de conta que tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Por isso é bom, às vezes, separar e até mesmo fazer combinados, né? Que tal falar com as crianças e dizer, olha, mamãe precisa terminar um projeto aqui, ou mamãe precisa assistir uma aula,
E assim que eu acabar, a gente vai brincar da brincadeira preferida deles, por exemplo. Eles com certeza vão aguardar esse momento, vão esperar para ter aquele presente que está contigo exclusivamente. Então é sobre isso, sabe? Tentar equilibrar e encontrar esse caminho de onde tu vai conseguir realizar tuas coisas entre os compromissos pessoais e os profissionais. E ser mãe e trabalhar em casa, principalmente quem trabalha em casa, é encontrar uma ordem no meio do caos, tá? Todo dia é um equilíbrio de pratos aí para fazer tudo dar certo. Por isso é importante que o trabalho seja flexível o suficiente para acomodar essas responsabilidades familiares e o bem-estar juntamente com a vida profissional, né? A gente tem que ter um equilíbrio saudável entre tudo isso para ser mais produtiva e mais feliz. Cada pessoa também tem ciclo circadiano diferente. O que que é isso? É o ciclo do sono, tá? O que significa que a gente tem horários em que a gente é mais produtivo, mais alerta, horário que a gente está mais cansado. E poder mapear esses horários pessoais de um pico de desempenho é essencial. Começa a prestar atenção nisso. Qual o momento assim que você sentou na mesa e agora, nossa, foi com tudo, sabe? Fez um monte de coisa. Foi objetiva, com foco, trabalhou, se dedicou, deu tudo certo e liberou um monte de tarefas. Anota esses horários, porque provavelmente todos os dias nesse horário tu é muito mais produtiva. E quando tu consegue identificar esses momentos, tu consegue reservar eles para as tarefas importantes e permitir que o restante das nossas atividades se encaixe ao redor deles. Então, tudo que tu tem de mais importante, começa a reservar para esse momento que tu tem o pico de energia, o pico de alerta, de foco e determinação. Outra dica fundamental que eu posso dar para vocês conseguirem se organizar mais é fazer blocos de tempo. Então, começa a organizar as suas tarefas em blocos, desempenhando, né, um papel muito importante na organização e na gestão do tempo das suas atividades, especialmente se você trabalha em casa e desempenha muitas funções. Você cuida da casa, do almoço, da tua profissão, faz tudo, das crianças, da rotina escolar, prepara o lanche. Então, observa a tua rotina familiar e é muito importante tu alocar momentos específicos do dia para as tarefas específicas por meio desses blocos. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, reserva as primeiras horas da manhã, quando teus filhos ainda não acordaram, para organizar a casa. Prepara o café da manhã, deixa tudo pronto e já adianta o almoço. Em pouco tempo ali, tu já está no ambiente da cozinha. Então, faz tudo que tem que fazer ali. No segundo período, se dedica mais aos teus filhos, passa um tempo com eles, faz algumas brincadeiras, né? Dá um tempo de qualidade com eles. Depois do almoço, se as crianças vão na escola à tarde, então elas já estão na escola. Aí você destina o primeiro horário da tarde para as reuniões mais importantes que tu tem. E o segundo para as tarefas do trabalho, né? O que que você tem que realizar sozinha. No final da tarde, tu pode se organizar nas tarefas mais organizacionais para o dia seguinte, já deixa tudo planejado, onde a tua concentração já pode estar mais afetada com a volta das crianças. Então, as crianças já estão em casa, como é que tu vai fazer uma reunião com o teu cliente, né? Não dá, então começa a organizar dentro dos teus horários as tarefas que você precisa fazer. E é importante manter esse bloco de tarefas semelhantes. Então, se você lida com diversos clientes, tem várias reuniões, tu pode agrupar os blocos de acordo com os clientes ou por tarefas que você tem que fazer para eles dentro do mesmo bloco de trabalho. Então, lembra que essas dicas elas são baseadas em experimentação. É fundamental você ir testando. Fez um bloco de tarefas, deu certo, continua. Não deu, modifica. Então, tu vai vendo o que que funciona melhor e vai aprimorando essas técnicas. O teu planner diário, a tua organização do teu dia vão ser essenciais para moldar tudo isso de acordo com os teus objetivos. Então, começa a te imaginar daqui a 10 anos e reflete, tenta pensar como tu vai se sentir se olhar para trás e lembrar como você era hoje, assistindo essa aula, em que momento, como que estava a tua vida hoje. E a resposta ideal é você se sentir orgulhoso, né? Ser produtivo não significa você realizar mil e umas tarefas, ser a pessoa mais ocupada do mundo, mas sim fazer as tarefas
que vão te aproximar cada vez mais das tuas metas. Não ser apenas uma pessoa ocupada, que está sempre correndo atrás do tempo. Por isso, planeja esses blocos de tempo de uma forma que tu consegue otimizar a tua produtividade para poder alcançar esses objetivos. Então, a partir de agora, começa a listar as tuas tarefas, ver aí no teu dia a dia como é a tua rotina, o que que você faz, o que que você precisa ajustar, o que que é mais importante, coloca estrelinhas para marcar as prioridades. E aí a gente vai começar a incluir todas elas no teu planner online para deixar a tua vida muito mais organizada.